Oi, Quércia, podemos iniciar? Ai, pronto. Olá, pessoal. Boa noite. Eu espero que estejam todos bem. Já dá para me ouvir? Eu estou ouvindo bem. Pronto. Então, Boa noite. olá, boa noite. Eu vou. Vai ser uma coisa muito breve. Desde já eu agradeço a André pelo convite. A gente meio que demorou porque ela já tinha me chamado antes, só que eu não pude com os percalços do trabalho do dia a dia. Só deu para a gente se encontrar hoje, era para a gente ter se encontrado segunda-feira, como é o dia normal, mas sempre acontece um imprevisto, e desde já eu agradeço por vocês estarem aqui conosco. Eu estou muito nervosa por conta dessa troca de experiência com vocês. E quando a Andrea me fez o convite, eu disse, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Porque eu andei perdendo eu participei de algumas rodas de conversa, e com as atribulações do dia a dia, acabei perdendo as outras e meio que não fiquei por dentro do que a gente estava tendo esses momentos. Aí eu disse a ela que ia conversar sobre um momento que houve aqui no meu município. Eu me chamo Quércia, sou orientadora social há mais de 7 anos. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, transmitir para vocês a minha apresentaçãozinha, que vai ser algo rápido. Deixa eu ver, que essas coisas de internet meio que me pegam. Pronto. Eu me chamo Quércia. Minha formação acadêmica é em educação física escolar. Trabalhei como professora, só que saí da educação e vim para a área social. Eu comecei no antigo PET e passei pelo Projovem Adolescente, até chegar hoje ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Eu moro num distrito na cidade de Triunfo, Pernambuco. O meu município é de porte 1. Eu acompanho 3 grupos, 3 núcleos, 2 de crianças e 1 de adolescente. Eu achei melhor dividir por idade. Eu tenho uma turminha que vai de 6 até 8 anos. Eu tenho outra que vai de 9 a 12 e a outra de 12 a 15 anos. Eu trabalho de segunda a quinta com esses usuários. O meu município ele tem outros núcleos do serviço de convivência, tanto de criança, adolescentes e idosos. Eu só que tenho mais usuários, eu tenho 54. Uau! Eu tenho 54 usuários, é uma galerinha boa. No meu município foi feita uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde, com o projeto, deixa eu mostrar a vocês, o projeto é Proteja contra a Obesidade Infantil. Foi feita uma roda de conversa com uma nutricionista e ela foi conversar com os meus usuários a respeito da obesidade infantil. Aqui eu acredito que tem pessoas de vários locais do Brasil, nosso imenso Brasil. Eu sou do Nordeste, a Andrea é do Sul, não é isso, Andrea? Sou. Paraná. Paraná. Então, olha, nós somos de extremos. As vivências são diferentes, mas as vulnerabilidades são praticamente as mesmas. E eu não sei se alguém tem algum acompanhamento nutricional no seu CRAS ou no seu serviço de convivência, porque e teve um momento lá no grupo que alguém perguntou a respeito da questão de lanche, de alimentação. Eu vi que teve alguém que respondeu que a nutricionista é quem faz, outros disseram que é só lanche, outros servem lanche e almoço. No meu núcleo, a gente serve lanche e também serve almoço. Só que o almoço não é acompanhado por uma nutricionista, infelizmente. Essa nutricionista, a gente teve contato com ela agora por conta desse projeto. Aí eu trouxe mais ou menos um pouquinho, depois eu volto a falar do projeto. Pronto. A Base Nacional Curricular
falando sobre a alimentação saudável. O objetivo principal é que eles possam adquirir o hábito de uma alimentação saudável. Mas volto a dizer, por mais que a gente esteja em extremos, as vulnerabilidades são praticamente as mesmas. E a questão do hábito alimentar saudável requer uma questão financeira. Porque, por mais que a gente saiba que a vulnerabilidade não seja só a vulnerabilidade financeira, há outros tipos de vulnerabilidades, essa é um grande percalço. Por quê? Quando a nutricionista estava falando com eles e mostrando o que eu vou mostrar depois a vocês, tinha usuários que falavam, eu nunca comi isso, eu nunca comi isso, eu não sei nem o que é isso. Por mais que tenha outros que já tenham tido acesso a esse tipo de alimentação. Então, eu acho que é válido, é importante ter essa orientação sobre a alimentação saudável, mas que a gente também possa ver o nosso meio, o nosso ciclo, o nosso ambiente em que a gente vive. Aí, o objetivo principal é promover o consumo de alimentos saudáveis e a conscientização, né? Que, de uma maneira lúdica, para que eles possam entender que a balinha que eles consomem é só açúcar e que açúcar não é nada saudável para ir, por mais que seja bom, né? Uma balinha, um chocolatezinho, não tem quem resista. Pronto. Aí a metodologia que a gente aplicou nesse momento foi uma roda de conversa sobre a alimentação dos usuários. Conversaram com eles, ela perguntou o que era que eles consumiam, se eles sabiam o que era um alimento saudável ou não saudável, por mais que eles saibam a diferença, mas eles ainda optam pelo alimento não saudável, que às vezes é mais pela praticidade do alimento, o não saudável, e os hábitos alimentares que eles têm em casa. Eu tenho usuários que eles já disseram a mim que só estão no serviço de convivência por conta da comida. Então, é um choque de realidade muito grande. Eu não sei se vocês, que é uma roda de conversa, eu espero que vocês também interajam comigo, para que não seja só um monólogo e eu esteja conversando sozinha. Eu não sei como é aí na região de vocês, como é essa questão da alimentação deles, mas me pega muito como um usuário dizer que está indo para o serviço de convivência por conta da comida. Não sei se é porque a comida é boa ou porque falta em casa, né? A gente fica com essa interrogação na cabeça. E foi feito também uma amostragem da quantidade de açúcar em cada alimento, que eu fiquei, assim, eu, Quércia, quero cortar alguns alimentos da minha vida, principalmente o refrigerante, e o consumo de açúcar é muito grande. Aí, por fim, teve a amostra de um documentário que é Muito Além do Peso. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse documentário, se já assistiram. Eu copiei o link, eu posso mandar depois, ele é muito interessante. Tem ele curto, 17, 18 minutos, e tem o filme também. O filme é 1h30, mais ou menos, a gente passou para eles, e eles ficaram, assim, muito perplexos, por conta tanto da quantidade do açúcar, e eu já vou dar um spoiler, fala de como é produzida a salsicha. E eles ficaram assim: "Eu não quero mais não, tia, eu não quero mais salsicha não, pode tirar, eu não quero mais". E a gente vai tentar ver essa questão do nosso cardápio, porque vem a salsicha para eles consumirem. Aí eu vou mostrar aqui a questão da quantidade de açúcares que eu falei para eles. Por exemplo, eu coloquei aqui o Nesquik, teve usuária que disse: "Tia, eu nunca consumi, eu não sei o que é isso". O cereal, eu não sei o que é isso, tia, eu nunca comi a Nutella, outras também disseram que não é um produto acessível, né, para os nossos usuários, mas outros. Essa aqui é a nutricionista, que é o meu ambiente de trabalho, e já agradeço a Andrea, que quando eu fui fazer a troca de ambiente, porque eu estava num ambiente que eu não poderia colocar nada, não poderia colocar um cartaz, pregar um trabalho deles. Aí André entrou em contato comigo quando eu perguntou e deu sugestões. A gente aplicou essas sugestões no meu novo local de trabalho,
porque não dá para ver, mas aqui tem uma árvore. Vou te mostrar, aqui tem uma árvore. É tudo, peguei as sugestões que a Andrea me deu. Desde já, muito obrigada, Andrea. Olha Aqui é que bacana. a gente aplicou no meu novo espaço, tá? Graças a Deus, está um ambiente totalmente lúdico, porque antes não era. Para receber os usuários não estava um ambiente legal. E aqui são alguns dos meus usuários que é a nutricionista. Aqui é outra parte, aqui é a minha galerinha, que é nutricionista, eu aqui no Perdida no Meio, e a gente tenta trazer essa questão de alimentação saudável para eles. Uhum. E aí, pronto, conversando, aqui eu trouxe uma foto do nosso almoço. É um almoço colorido, rico, que a gente tentou ofertar para eles. Aí, eu queria que vocês abrissem e relatassem, assim, para mim, como é a realidade de vocês com relação à alimentação nos núcleos de vocês. Se vocês, assim, o que vocês ofertam, se tem essa questão de nutricionista, se é lanche, se é almoço, como é no núcleo de vocês, no CRAS de vocês, no serviço de convivência de vocês? Uhum. Aqui no nosso serviço de convivência é ofertado café da manhã, almoço, e lanche da tarde. E eles são orientados por uma nutricionista. Pronto. Né? Então, assim, são cardápios bem variados. Eu digo a eles que eles têm o privilégio, né? Porque é uma alimentação muito rica, muito diversificada, mas mesmo assim, vez ou outra, nós precisamos nos organizar com a equipe e fazermos um trabalho, né, com a temática de alimentação saudável, né, porque ainda existe aquela questão de resistência com as frutas, com as verduras, né, e aí a gente precisa fazer todo um trabalho a respeito disso. Eu tenho, assim, muita resistência com relação ao açúcar. Quando a nutricionista conversou com eles e mostrou o consumo, eu disse a ele, vamos tentar reduzir, pelo menos reduzir, não vou tirar, porque o paladar ele deve se adaptar, né? E eles, não, tia, não vamos diminuir o açúcar, mas eu já conversei com a menina que faz a comida deles para dar uma reduzida. Não cortar de vez, mas ir tirando aos poucos. E nos outros núcleos, como é aí onde vocês trabalham? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui quem está. Tem Maria Cecília, Elisa, Claudineia. Como é onde vocês trabalham? Como é essa questão alimentar dos usuários de vocês? Boa noite. Boa Estão me noite. ouvindo? Oi, André. Oi, Kércia. Ana Rita. Olá. Eu estou participando agora do grupo, né? Da outra vez a gente já entrou para conversar também. O município que eu trabalho, o serviço de convivência, é o município do interior de São Paulo, né? A cidade de São João da Boa Vista. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos também. Nós só ofertamos lanche, porque eles já vêm com o almoço da escola, eles vêm da escola e direto para o serviço, a maioria deles, e os que estão de manhã, que vão para a tarde, vão para a escola também, a maioria deles. Infelizmente, eu estava até vendo no grupo, né, colocando umas comidas, uns cardápios maravilhosos, né, umas coisas super... Infelizmente, né, essa é a minha briga com o departamento do qual eu tenho a parceria, né, para aumentar o meu recurso, porque o meu recurso é bem pequeno.
E a minha briga é essa nessa questão, porque eu não consigo dar uma alimentação muito saudável por conta da questão financeira. Até coloquei lá, quanto que vocês recebem por criança ou por grupo, para mim ter ideia, porque nós estamos para participar de um novo chamamento, né, para eu estar cobrando aí da questão da gestão, para a gente estar melhorando esse recurso, porque senão a gente não consegue trabalhar, né, porque a gente começa a oferecer, lógico, a gente tenta fazer o melhor possível dentro da nossa realidade, e alimentação, a gente consegue dar um pão com margarina, um pão com mortadela, um pão com salsicha, às vezes alguma coisa que a gente ganha, alguma fruta, que nessa semana ganhamos fruta, mas assim, a nossa intenção é melhorar realmente esse cardápio, inserir uma fruta pelo menos 2 vezes na semana, mas assim, o que nos deixa um pouco mais tranquilo é que a escola oferece essa fruta diariamente e tem uma alimentação bem balanceada porque tem a nutricionista. Nós não temos a nutricionista porque, inclusive até uma vez, um tempo atrás, veio o Conselho Alimentar, né, e falou que se a gente fizesse a alimentação ali, a gente teria que ter a nutricionista. Mas a gente não faz alimentação. Esse lanche ele vem pronto. Então, assim, eu não tenho essa obrigatoriedade de ter a nutricionista, né? Mas a gente está muito preocupado com essa questão, mas o que nos deixa um pouco mais tranquilo é que eles têm essa alimentação um pouco mais saudável na escola. Mas é uma briga que eu estou aí com o departamento para que eu consiga melhorar isso, né, e inserir uma alimentação melhor para eles. Porque realmente, o momento que eles comem ou é na escola ou no projeto. Infelizmente, para muitos, essa é a realidade, né? Sim. Infelizmente. A gente tem sempre esse problema de entrave financeiro, né? Por mais que a gente queira fazer um cardápio mais saudável ou inserir algo novo para os nossos usuários, uma comida diferente, a gente meio que barrado com relação a isso. Aqui, no Nordeste, a gente tem muita comida regional. Aí, a gente queria que tivesse mais uma comida da região, só que a gente também sofre com isso. Tem alguns projetos de algumas associações do pessoal que trabalha com agricultura familiar, que faz esse repasse aí de banana, de laranja, acho que rapadura também, tanto para a escola quanto para alguns projetos. A gente era beneficiado, mas agora não sei o que é que houve, se foi a questão financeira, que a gente perdeu essa questão da agricultura familiar, que também é importante, né? Ajuda tanto a nós quanto a quem faz o fornecedor. Eu vi que alguém colocou aí, André, só que eu não estou conseguindo ler com relação ao município dele. Deixa eu Você quer que eu leia? Por favor, deixa eu interromper aqui. É a Vanusa Queiroz. Infelizmente, no meu município, não temos uma alimentação muito boa, não. Ultimamente, só temos como lanche o achocolatado com biscoito. A gente serve como lanche. Como são 4 dias, tem o dia do bolo, tem o dia do pão, aí tem biscoito. Aí, se sobrar bolo, vai o bolo ou o pão, ou se não o biscoito. A gente só tem isso para ofertar. Uhum. Aí o almoço é um dia feijão com, que nem foi aquele prato, outro dia xerém, e a gente tenta sempre diversificar. E tem outra pessoa também que escreveu, não foi, Luciana? Uhum. A Luciana Pinheiro. Estou iniciando, mas a alimentação por aqui é muito saudável, bem surtida. Só que é servido todos os dias suco que já vem adoçado. Eu acho muito teor em açúcar nesses sucos. Acho que será que é aquele açúcar, aquele suco em pacote? Luciana, tu és de onde? Que a gente fica mais fácil quando a gente entende a região de cada um. Não, nós também temos suco, só que o nosso suco é aquela polpa, né? Um pacotinho e a gente faz. Mais alguém? Eu posso. A Luciana é de São Miguel do Araguaia. Goiás, olha Goiás. que Brasil todinho. Eu posso disponibilizar depois no grupo, Andréia,
caso queiram o link do vídeo, do documentário, perdão. Eu achei muito interessante, porque retrata, assim, realidades do Brasil. Do porquê algumas famílias não têm o acesso à alimentação saudável. A outra está mais pertinho, é do Ceará. E da questão da obesidade infantil mesmo. Esse projeto depois vai ter uma continuidade. Ele terá um momento com os responsáveis, que será para reutilização de alimentos, porque pode ser utilizado, né? Ela vai ter um momento com as mães, com os responsáveis, dia 27 desse mês, e para concluir esse projeto vai ter um momento com atividade física, que é importante essa parceria da saúde, atividade física e a alimentação saudável. Não vai ser comigo, eu vou estar só como orientadora, graças a Deus. É muito menino para tomar conta e ainda fazer isso. Uhum. Mas quando tiver essa questão com os responsáveis e como foi, eu partilho com vocês para saber se também deu certo ou não esse momento com os responsáveis. E também a gente tem um impasse muito grande, eu não sei como é se vocês têm esses momentos com as mães dos usuários, responsáveis com os usuários. Se eles chegam, se eles participam, se eles interagem, se eles têm essa participação. Eu tenho, no todo, quase 40 responsáveis e chegam 20, 16, não chegam todos a participar desses momentos. E com vocês, vocês têm mais facilidade? Que se tem, qual é a estratégia que vocês usam para repassar para a gente? Vocês não têm esses momentos não com os responsáveis dos usuários? Pérsia, a Elisa, ela mandou aqui, você poderia repetir a pergunta? Meu celular travou, não deu para te ouvir. E eu falo muito rápido. Calma. É a questão da participação dos responsáveis. Se eles participam quando são convidados a estar presentes, seja em uma roda de conversa, seja em um momento com o CRAS, por exemplo. Próximo dia 27, eu vou ter um momento com os responsáveis, com a nutricionista, para falar sobre essa questão da reutilização dos alimentos. E nem sempre chegam todos. Aí eu queria saber de vocês, qual estratégia vocês utilizam para que todos participem, ou pelo menos a maioria nesses momentos. Uhum. A Vanusa colocou aqui, Quércia, que no município dela as famílias são bem participativas como agente orientador. Que coisa boa. A gente ainda tem alguns problemas para eles chegarem, infelizmente. Infelizmente a gente fica de mãos atadas, né? Sem como fazer, que estratégia tomar. A Elisa, obrigada, que no meu município ocorre o mesmo problema. A Vanusa, inclusive, tem mães que acho que querem participar diretamente na hora das rodas de conversa, palestras e etc. A Madalena, aqui no meu município as famílias são bem participativas também. Que bom. A gente ainda tem esse problema, mas é bom que essas famílias cheguem, né? Que participem, porque assim,
é de suma importância que eles estejam. Acho que a Quércia Eu caiu. saí aqui para entrar pelo outro. Tá me ouvindo? A Tá me Quércia ouvindo? Estão me ouvindo? Eu acabei saindo por um. tá. Pronto. Aqui eu queria que eles participassem mais, né? Mas é trabalho de formiguinha. Eu acredito que, da minha parte, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com todo carinho e nervosismo, ainda estou nervosa para estar aqui com esse momento com vocês, porque eu queria trazer algo da minha vivência para repassar para vocês. E, minha gente, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui me escutando. Aqui Criando Laços, aparece para mim Criando Laços. Boa noite, me chamo Shirley, coordenadora de uma associação onde sou fundadora na cidade de Itanhaém. Como somos um projeto social, eu não sabia que executávamos serviço de convivência, até que a assistente social voluntária observou e mencionou que estávamos realizando este serviço dentro da associação. Só que, infelizmente, ainda não conseguimos ofertar o lanche. As famílias aqui são participativas e uma vez ao mês fazemos um encontro de grupos com todos os responsáveis. Aí eles participam só uma vez por... Não, eu não... desculpa. Aí eles participam e não tem o lanche. Não é ofertado o lanche. Oi, pessoal, eu estava bem quietinha aqui, só observando vocês falar. Na verdade, como eu mencionei, né, eu sou coordenadora e presidente da Associação Criando Laços aqui de Itaém. A gente, com as crianças, a gente faz a cada 15 dias um encontro de grupo onde a gente abordamos diversos assuntos. E aí a gente tem uma assistente social que entrou, todos nós ainda somos voluntários, e ela mencionou que aonde ela trabalha, o serviço que a gente estava ofertando era o mesmo e que se chamava Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o que é esse serviço, uma vez que a gente está dentro da associação. Eu vou pro cantinho aqui, meu filho tem, desculpa, gente, ele tem autismo e ele está no canto dele hoje. E ela falou pra gente que a gente estava ofertando esse serviço, e aí eu comecei a buscar. Como a gente é um projeto social, aqui no meu município, a gente tem muita dificuldade, porque eu comecei a pesquisar, e aí eu fui em busca das outras associações aqui, o que eles estavam ofertando nesse serviço de convivência. E aí lá eu vi que eram as oficinas, né? E aí eu falei com a Dione, eu acho que o serviço de convivência não é isso, porque aqui na cidade a maioria das associações estão fazendo serviço de convivência ofertando as oficinas, balé, judô, e isso não é o que eu faço aqui. Ela falou, não, mas o serviço que você está fazendo está correto, esse é o verdadeiro serviço de convivência. E aí eu fui pesquisando, tenho algumas dificuldades, porque assim, aqui no nosso município, eu ainda não consegui visualizar nenhuma associação que executa esse serviço. Eu estive na cidade de São Vicente para conhecer o serviço de convivência de uma instituição, e aí eu comecei a ter noção que realmente estamos fazendo serviço de convivência dentro da nossa associação. E aí eu fiquei mais interessada em saber, né? E aí eu fui... Só que assim, aqui devido ser o litoral e ser uma cidade pequena, infelizmente, muitas coisas são muito fechadas ainda, né? Mas, assim, eu fiquei muito feliz da gente estar desenvolvendo um trabalho que entra dentro dos eixos, né? Da tipificação e tudo mais. Não sei se tem mais alguém que é de associação. Eu estou muito nova ainda, né?
nessa questão de OSC, venho aprendendo, tenho muito medo, porque, infelizmente, depois que a gente começa a ter conhecimento, a gente sabe que a gente também tem umas outras exigências, né? Que é contratação do RH, e a gente, por ser um projeto social, a gente não tem recurso para isso. A gente executa, né? Já convida a todas e a todos a estar seguindo lá, criando laços, Guapurá, e a gente vem fazendo um trabalho bacana, mas a gente encontra algumas barreiras devido a esse conhecimento que a gente vai trazendo. Mas o trabalho que a gente faz aqui com as crianças, a gente sempre realizou desde o começo, porque eu acredito que além das oficinas, eu sempre, desde o início que eu comecei o projeto, eu sempre foquei nas rodas de conversa, porque ali é onde a gente consegue entender muitas das vezes o adolescente, a gente trazia temas que eu nem sabia que... foi uma coisa assim, então, quando a Johnny falou, Shirley, você está executando o serviço de convivência, temas muito, tipo, meu direito como criança, quais são. Então, assim, eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a ter esse conhecimento, mas é algo que eu sempre trouxe para dentro da Criando Laços, esse momento de convivência mesmo, deles falar da experiência, a gente começar a falar sobre alguns problemas dentro da comunidade, as faltas de oportunidade que, infelizmente, os adolescentes têm aqui. Então, para mim, desde o início, a minha prioridade sempre foi esses encontros de grupo, sempre foi. E agora eu tô indo em busca, porque aqui na cidade, assim como a Dione falou para mim, você está fazendo o serviço de convivência, e a gente sabe que as outras realizam também, né? E não está fazendo de uma certa, quando a gente dá um pouco de visibilidade do serviço que a gente está fazendo, existe uns conflitos, né? Tipo, como que eu vou falar isso, né? Mas a gente está executando de forma certa, sem receber recurso, e outras que deveriam executar da forma correta o serviço não está executando. Então é bem complicado, meninas. Vou deixar vocês falar agora que eu falei demais. Me conta uma coisa, você é de onde? Eu sou aqui de Itanhaém, litoral. Litoral, São Isso, Paulo? Não? Isso. Perdão. São Paulo. São Paulo, isso. Dione, eu acho que eu conheço. É assistente social? Isso. Ah, tá. Uhum. Ela é a nossa voluntária também. Todos nós ainda somos, né? Uhum. Ela desde do ano passado, ela tá com a gente. Então, ela vem aí me ensinando bastante coisa, bastante. Me lembrei agora, você falando do nome, até ela queria fazer uma mentoria e eu acabei indicando uma colega assistente social também para ela. Fala um pouquinho para mim, OSC, como que funciona? Porque aqui para a gente, né, o serviço de convivência, ele é todo mantido pela prefeitura. Então, é uma outra realidade, né? Aí, como que é na questão de uma OSC? Então, pelo que eu ando sondando sobre o serviço de convivência, aqui no nosso município de Itaém, até pelas questões das OSC que tem dentro, existe hoje 4 OSC que recebe pela prefeitura para fazer o serviço de convivência. E, por exemplo, eu fui em São Vicente, onde eu conheci uma instituição chamada... Eu queria entender um pouco melhor, para não falar besteira às vezes, né? Às vezes a gente acaba falando. Uhum. E lá também eles recebem um recurso da prefeitura para executar o serviço de convivência dentro da OSC. E lá vocês recebem um recurso da prefeitura? Na verdade, recebe pelo CMAS, né? Que é o Conselho Municipal da Assistência. Eles recebem desse conselho. Uhum. E eu acho que algumas também, eu posso estar enganada, não sei se 2 delas entram pelo CMDCA. Uhum. Eu não sei. Mas é isso, a gente tem um valor que eles recebem, só que assim, OSC tem todo um processo, né? Vou fazer 2 anos agora, em julho, de CNPJ. Aqui no meu município é 1 ano, né,
municipal para você pegar qualquer recurso, 2 anos, estadual, aí depois vai 3 anos para federal, então é um processo para ter esse recurso, né? Só que aqui, por ser uma cidade pequena, infelizmente, a questão política atinge muito as OSC. Só para vocês terem noção, eu fiz uma parceria, assim, a parceria é o quê? Tipo, como se fosse, como a gente já faz o serviço de convivência, tem uma associação aqui, e ela entrou no edital do Itaú, e ela ganhou esse valor para executar, então ela chamou 3 associações parceiras para estar indicando os voluntários que não são, né, que não recebem pela OSC para fazer o serviço de convivência, por exemplo, que no meu caso eu trabalho lá para isso, e as outras para ofertar a oficina. Esse ano, o edital do Itaú, ele tá ofertando R$500 mil. A questão política atinge tanto, para vocês terem noção, que hoje lá, nessa instituição, a gente está atendendo 150 crianças, e esse ano, o Conselho Municipal da Assistência, ele aprovou um recurso do governo atual, que é da Secretaria de Educação. Aí eu falo assim que o terceiro setor ficou atingido, né? Entre aspas, porque de dar continuidade no serviço que está sendo ofertado dentro de uma comunidade onde eles não têm acesso, entrou um jogo muito... é tão difícil falar isso para quem está aqui na ponta, mas como a gente é OSC, vocês que trabalham dentro do poder público, né, pode-se dizer, vocês sabem que é difícil, né? E quando se fala de uma OSC, a gente fica tão chateado porque a Secretaria de Educação levou R$500 mil para comprar uma van adaptada para poder atender 12 crianças, e se a gente não correr atrás, a gente vai deixar de atender 150 crianças por conta de egoísmo, por conta, sabe? Então é uma coisa bem complicada nesse sentido para quem está no terceiro setor. Eu falo que a gente que está aqui, a gente tem que respirar e focar no nosso objetivo. Porque se a gente não focar, gente, eu falo porque o ano passado, eu mesmo, né, eu sou uma menina nova, né, e o meu objetivo, inicialmente, quando eu fundei esse projeto, foi para não perder o meu filho, né, que eu tive problemas com ele, e aí eu consegui enxergar que as mães precisavam ser orientadas para dizer não para os filhos, essa roda de conversa, né? Então, o intuito de tudo isso foi por conta disso. E o ano passado, todo ano, final de ano, eu gosto de sentar junto com a minha equipe e falar quais são as crianças que saíram, aonde estão, por que saíram. A cada 3 meses a gente faz isso. E o ano passado eu fiquei muito triste, porque como eu estou dentro da comunidade, foram 5 jovens que a gente sabe que está no tráfico, que saíram de dentro da associação e foram para o tráfico. E isso, para quem está na ponta, quando a gente observa esse jogo político, não vou falar como que é a palavra certa. Eu acho que eu posso usar que a palavra é muito triste para quem está aqui na ponta. A gente está aqui na ponta, né? A gente consegue visualizar. Isso me dá uma tristeza muito grande. É cruel. Então, e aí é uma coisa que a gente batalha. Hoje, a nossa associação está dentro de tá dentro de um bairro que, infelizmente, o nosso governo não consegue ter acesso. Aqui é uma entrada e saída, e a gente está com 4.500 famílias, que é dentro de condomínio, sabe aqueles condomínios fechados? Então, é uma situação bem complicada, não temos muito a ofertar para esses jovens, porque, infelizmente, a gente não tem recurso para isso, força de vontade a gente tem, porém, é uma coisa que muito nos entristece, porque é essa barreira que a gente encontra, porque eu costumo dizer que, infelizmente, eles veem a gente como número, e eu sou uma pessoa que não deixa eles chegar a ter acesso a mim por conta disso. Eles veem eu como número, né? Já tive essa retaliação por conta disso. De eu dizer não quero, muito obrigado, e vim em retaliação, de tirar isso, porque a gente não tem espaço, né? Vale ressaltar isso aqui, pelo fato de não ter espaço, só tem um centro comunitário, e esse centro comunitário
está sendo acesso para uma única associação. E dentro do nosso bairro não tem local para construção ou alugação de outra coisa. Então, a gente utiliza a escola. Então, a gente tem que ficar na balança, porque se a gente falar demais, a gente apanha. Se a gente não falar, a gente fica assim, a gente fica naquela balança, sabe? Do que é certo, do que é justo, a gente atende a criança, a gente não atende a família. Por exemplo, hoje eu só não desisti de verdade, com todos os processos que a gente já passou, porque eu acredito no trabalho que a equipe está desenvolvendo, sabe? E eu falo assim com muita certeza. A gente ouvia nas rodas de conversa falas como: eu não suporto o meu filho, eu não aguento ver ele dentro de casa. E depois ela tá falando na roda de conversa: hoje o meu filho conseguiu abrir o canal de YouTube, eu participo com o meu filho, às vezes quando ele abre a live. Então, o nosso trabalho voluntário está valendo a pena. Mas se a gente não tivesse enxergando essas pequenas diferenças, eu acho que a gente tinha parado, porque é muita retaliação. Para quem trabalha em OSC sabe do que eu estou falando, principalmente esse início, né, que é um pouco complicado. É bem complicado, mas a gente não desiste, e não vai desistir. Quero ter muita esperança ainda. Quero ainda poder voltar aqui no grupo e falar: gente, eu consegui. Com certeza. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Parabéns pela resiliência. Muita, gente. É muito. Este é o foco, né? Nós olharmos para os nossos usuários, né? Os nossos resultados, o foco é nos nossos usuários, né? Se de 10 usuários que a gente atende, um deles, né, a gente vê que ele conseguiu progredir, né? Conseguiu um trabalho, né? Você encontra ele conta: não, professora, ó tia, né? Eu estou bem, né? Eu estou trabalhando. Valeu a pena, né? Vale muito a pena, vale. A gente aqui não desiste por conta disso. São pequenas histórias que a gente olha e fala. Às vezes eu falo que eu tenho uma equipe tão chorona, né? Porque a gente é voluntário, a gente é da comunidade, né? E às vezes quando a gente ouve algumas coisas assim, olha um pro outro assim, tipo: não chora, para que é feio, calma, respira. Porque a gente faz por amor, né? Hoje a gente sabe que esses 2 anos, 3 anos, na verdade, que a gente está fazendo por amor e pelas experiências pessoais que a gente já passou. Então a gente consegue olhar e falar: eu tô conseguindo deixar um legadinho, sabe aquela sementinha para mãe? Principalmente mães de adolescentes, que é a nossa, assim, eu falo que é a nossa missão, a gente estar aqui hoje por conta de uma missão que a gente tem. Então é gratificante a gente ver os resultados que a gente vem tendo, porque se a gente também não tivesse, eu mesmo pararia. Eu sou uma pessoa que, se eu não conseguir ver os resultados, eu não posso colocar o sol na peneira, né? Então, a gente não vai conseguir mudar o mundo, não vamos. A gente não vai conseguir, como se fala, tentar transformar as vidas completamente, mas um pouquinho da semente durante esse serviço, sabe? Dessa convivência que eles estão ali. Poder falar um pouquinho é ótimo. Sim, é maravilhoso. Sim. E esse trabalho que você se refere é com adolescentes? Hoje a gente faz um trabalho, a gente faz a roda de conversa com os adolescentes aqui da comunidade, que eles fazem futebol, sabe, na comunidade. Antes eu tinha o projeto de futebol, mas devido a alguns problemas também que requer um professor de educação física e tudo mais, a gente parou. Porém, eu entrei em parceria e falei com um rapaz da comunidade, falei: olha, durante o meu uso de escola, eu vou colocar a sua responsabilidade para vocês jogarem entre vocês. Então a gente aproveita esse grupo de jovens para poder fazer a roda de conversa. E com as crianças do projeto, que hoje são 40, todas elas participam da roda de conversa a cada 15 dias. Então, a gente acaba atendendo os dois públicos, só o grupo mesmo de adolescente, que devido a diversas situações que eu já expliquei aqui, a gente deixa um pouco de stand-by para não vir uma retaliação maior. Porque a gente tem muito receio também, e como é um futebol, as coisas, a gente tem que ter um certo cuidado.
Mas vira e mexe, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir chegar. Vai dar certo. Parabéns. Obrigada, pessoal. Quércia, cadê você? Eu tô aqui só ouvindo e prestando atenção e, assim, parabenizo, né, porque trabalho social não é fácil, você disponibilizar o seu tempo para o outro e sem ter um retorno financeiro, principalmente, não que a gente seja mercenário, mas a gente precisa, né, dessa questão financeira, desse retorno financeiro. E eu te parabenizo porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso de forma voluntária, trabalhar com adolescentes, trabalhar em uma situação de uma vulnerabilidade, como você falou, que não é fácil. Eu venho de um município, ele é, por mais que seja no sertão de Pernambuco, é um município frio, é um município que tem muito turista. O IDH do meu município, ele é ótimo, só que tem as vulnerabilidades, tem esses locais de risco. E a gente, parafraseando o teu projeto, tua ONG, a gente acaba criando laços com esses usuários. A gente se apega. Eu, como eu falei no início, eu tinha 16 turmas na escola, eu tinha mais de 600 alunos. E eu vi que na assistência eu me encontrei. Eu gosto de trabalhar na assistência, eu não sei se eu me vejo voltando para uma sala de aula, porque a gente acaba criando esse laço com os nossos usuários, principalmente aqueles que têm uma vulnerabilidade maior, que precisa mais da gente, de estar esse contato, essa roda de conversa, esse momento com os responsáveis. Eu tenho usuários que a gente tem que estar fazendo aquela visita constante às mães, para saber como é que eles estão, para fazer esse acompanhamento. Eu não sei aí de vocês, se vocês fazem essa visita, eu faço no meu tempo livre, vamos assim dizer, quando eu não estou com os usuários, eu vou na casa, eu converso com o responsável para ter esse vínculo, para criar esse vínculo maior com eles, e principalmente aqueles que a gente diz que dá mais trabalho. E tem aquele usuário que dá um trabalho maior a gente, tem aquele que é mais quietinho. E eu sinto que esse usuário que dá mais trabalho, vou utilizar esse termo, é aquele que mais precisa da nossa atenção, da gente ter um olhar diferenciado com eles. E eu tenho uns 2 ou 3. E, Andréia, desde já, muito obrigada, viu, pelo convite. Eu estou lá no grupo, eu estou nos 2 grupos, se alguém precisar de mim, para baixar filme, para algum documento, se eu não tiver, eu dou um jeito de encontrar, a gente vai trocando esses momentos, tá bom, minha gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo numa quinta-feira de frio. Aqui está fazendo frio, eu não sei aí com vocês, onde vocês estão. Obrigadão, viu, Andréia? Imagina, eu que agradeço, Quércia, tá, pela tua disponibilidade, né, por você compartilhar aí essa sua experiência que você teve nesse projeto. Com certeza já abre um leque aí para nós, né, de que também nós podemos abordar esta temática, né, com os nossos usuários, lógico, cada um de acordo com a sua realidade, né, dentro das suas possibilidades, mas com certeza é uma temática também importante da gente estar trabalhando, né. Então, obrigada aí pela sua contribuição, fico muito contente aí que tenha dado certo, né, que a gente já estava combinando, e agradeço a todos que estão participando desta roda de conversa, né, a gente pretende aí estar tendo esta roda de conversa toda semana, e este é o intuito, né, deste encontro, a gente trocar ideias, trocar experiências, trocar vivências, usar este momento para desabafos, né? Porque a gente tem que entender
que vínculos não é somente os usuários, nós também, né, precisamos criar vínculos, nós também precisamos nos fortalecer, né, aquele momento que a gente tem aquela baixa, aquele momento que a gente acha que não vai dar certo, aquele momento que a gente, né, tem aquele desânimo, né, a gente, né, se reúne e fala, não, vai dar certo sim, talvez neste momento a gente não esteja visualizando, mas como a nossa colega ali falou, né, futuramente vai dar certo sim, né, e é um passo de cada vez, não é da noite para o dia, né, e a graça é essa mesmo, né, a gente fazer por onde, né, se fosse fácil não tinha graça. E o diferencial, gente, é isso mesmo, fazer pelo usuário. E eu digo para vocês que eu tenho toda uma estrutura aqui pela prefeitura, mas as dificuldades são as mesmas. Porque aqui também tem a politicagem, aqui também tem o funcionário que não é comprometido, né? Então, assim, sabe, a gente esbarra em muitas situações. Quando a gente começou aqui, a gente tinha um educador e uma pessoa que dava artesanato. E os adolescentes odiavam. Eles não permaneciam, eles tumultuavam, eles não tinham regra, eles não tinham disciplina, né? E a gente começou a fazer o quê? Buscar parcerias. Porque a gente queria fazer diferente, mas a prefeitura não ofertava. E aí a gente cruzava os braços e entrava na onda daquela equipe, assim, que não dá, não tem jeito, eles não vão para frente, isso daí vai virar bandido mesmo, né? Então, assim, a gente optou ir contra a corrente, eu digo a gente, eu e a assistente social na época, era só nós duas, uma pegou na mão da outra e falou assim, eu confesso para vocês que no final do dia uma olhava para a outra e falava assim, vamos desistir? Aí a gente ia para casa, dormia, refletia, outro dia a gente acordava animado. Não, vamos atrás de parceria. Eu conheço uma pessoa que tem um amigo, que tem uma amiga, que tem um colega. Aí fiz a cabeça do meu esposo para dar treino de futsal. E aí começou, né? Até hoje eles encontram o meu marido, eles estão enormes agora, né? Porque na época eles eram uns toquinhos de gente. E eles chamam ele de professor. E ele fica faceiro quando chamam ele de professor. Né? Ele se sente assim, é um privilégio para ele. Ele não é professor, mas é um privilégio ele ser chamado de professor. E aí o meu marido dava futsal, aí a minha colega assistente social tinha um grupo da igreja dela, que eles começaram a desenvolver um projeto sobre religiosidade, não tinha nada a ver com igreja. Eles começaram a trabalhar sobre respeito, né, empatia, enfim, né, não era projeto, não era voltado à religião. E aí eles iam uma vez por semana. Aí a irmã da assistente social era formada em educação física e dava aula de dança. Aí, vez ou outra, ela ia lá e começou uma coreografia com as meninas. E uma coisa, gente, vai chamando a outra, vai formando uma corrente do bem, né? Que um vai convidando o outro. E eu já falei em uma roda de conversa que teve um momento que chegou um casal e falou assim, olha, eu acho tão bacana o trabalho de vocês, essa luta aí de formiguinha de vocês, que a gente quer que vocês selecionem aí 4 adolescentes, porque a nossa família vai viajar para o Beto Carreiro, e a gente quer dar de presente para 4 adolescentes essa viagem, esse passeio. E aí a gente apertou o coração, né? Com 150 adolescentes, como é que a gente seleciona só 4? Que critério a gente usa, né? Mas e eles. E aí, naquele momento, com o coração muito apertado, né, a gente usou de frequência, colaboração, enfim.
E aí foi anunciar no microfone os 4 escolhidos, né? Aí nem eu queria falar e nem a colega queria falar os nomes. E aí estavam vários parceiros, várias pessoas também da comunidade, pessoas de empresas, né? Porque a gente foi formando laços, formando uma rede. E aí, quando a gente começou a falar sobre, né, este casal que tinha pensado em ofertar este passeio, o prefeito, na época, eu acho que até meio se sentiu constrangido, ele disse que se alguém colaborasse, naquele momento ele falou, ele ofertava o transporte para levar mais pessoas. Aí outra pessoa lá falou assim, olha, eu posso ofertar o lanche, a alimentação. Aí uma outra pessoa da empresa falou, pois eu pago a viagem para todos. E aí virou um chororô que vocês não têm noção. Eu chorava, minha colega assistente chorava, os adolescentes choravam, e a gente não acreditava naquele movimento acontecendo, né? Então, assim, só para ilustrar, né, que este poder de acreditar, né, e fazer por onde vale a pena. Este movimento faz com que as coisas aconteçam. Então, o nosso trabalho aqui, ele sempre aconteceu com parcerias, apesar de nós sermos mantidos pela prefeitura. Nós temos, todo ano, o baile de debutantes. As meninas, quando completam os 15 anos, elas têm direito a todo o baile. A roupa, chegam de limusine, sabe? É toda aquela pompa, todo aquele evento, book, há um book completo, ganham um monte de presentes, né? Tudo parceria, né? Por quê? Porque eles veem uma equipe unida em prol de um objetivo em comum, né? Então, gente, não desistam. E aí, os adolescentes não esquecem. Quando eles encontram vocês, eles lembram de tudo isso, né? E que é muito gratificante, tá bom? Então, né, só para fechar aí, né? Não vamos desistir, tá? Porque realmente vale a pena, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima semana. Uma boa noite de descanso, porque a gente ainda tem a sexta-feira para trabalhar. Tá bom? Um beijo, um abraço e até mais. Deus abençoe, Quércia. Tchau, tchau.